Título 6. Da Tributação e do Orçamento. Capítulo 1. Do Sistema Tributário Nacional. Seção 1. Dos Princípios Gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1. Impostos. Inciso 2. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3. Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Parágrafo 3º. O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Parágrafo 4º. As alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos. Artigo 146. Cabe à lei complementar. Inciso 1. Dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Inciso 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha A, definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, 5. D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos nos artigos 155, 2 e 156-A, das contribuições sociais previstas no artigo 195, 1 e 5, e parágrafo 12 da contribuição a que se refere o artigo 239. Parágrafo 1º. A lei complementar de que trata o inciso 3, d, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que: inciso 1. Será opcional para o contribuinte. Inciso 2. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Inciso 3. O recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Inciso 4. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Parágrafo 2º. É facultado ao optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º apurar e recolher os tributos previstos nos artigos 156-A e 195, 5, nos termos estabelecidos nesses artigos, hipótese em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. Parágrafo 3º. Na hipótese de o recolhimento dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, 5, ser realizado por meio do regime único de que trata o parágrafo 1º, enquanto perdurar a opção. Inciso 1. Não será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, 5, pelo contribuinte optante pelo regime único, e inciso 2. Será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, 5, pelo adquirente não optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, e de serviços do optante, em montante equivalente ao cobrado por meio do regime único. Artigo 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais, e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais, ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência.
Inciso 2. No caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150(3)b. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, 3, e 150, 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Parágrafo 1º. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Parágrafo 1º.b. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º.a, para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Parágrafo 1º.c. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1º.b. deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo. Inciso 1. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Inciso 2. Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Inciso 3. Poderão ter alíquotas. A linha A ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. B. Específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo 3º. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica, na forma da lei. Parágrafo 4º. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Artigo 149-A. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no artigo 150, 1 e 3. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica. Artigo 149-B. Os tributos previstos nos artigos 156-A e 195, 5, observarão as mesmas regras em relação a: Inciso 1. Fatos geradores, bases de cálculo, hipóteses de não incidência e sujeitos passivos. Inciso 2. Imunidades. Inciso 3. Regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação. Inciso 4. Regras de não cumulatividade e de creditamento. Parágrafo único. Os tributos de que trata o caput observarão as imunidades previstas no artigo 150, 6, não se aplicando a ambos os tributos o disposto no artigo 195, parágrafo 7º. Artigo 149-C. O produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A e da contribuição prevista no artigo 195, 5, incidentes sobre operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, inclusive suas importações, será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. Parágrafo 1º. As operações de que trata o caput poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme, nos termos de lei complementar. Parágrafo 2º. Lei complementar poderá prever hipóteses em que não se aplicará o disposto no caput no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Nas importações efetuadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, o disposto no artigo 150, 6-A, será implementado na forma do disposto no caput no parágrafo 1º, assegurada a igualdade de tratamento em relação às aquisições internas. Seção 2. Das limitações do poder de tributar. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
Inciso 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3. Cobrar tributos. A linha A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B. Inciso 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Inciso 6. Instituir impostos sobre a linha A. Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. B. Entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. E. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 3, b, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, 1, 153, 1, 2, 4 e 5, e 154, 2, e a vedação do inciso 3, c, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, 1, 153, 1, 2, 3 e 5, e 154, 2, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155, 3, e 156, 1. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso 6, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12, g. Parágrafo 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Artigo 151. É vedado à União. Inciso 1. Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Inciso 2. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Inciso 3. Instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Artigo 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.
Bem-vinda e bem-vindo à Legislação e Áudio com IA, onde a tecnologia cria som e imagem para democratizar o conhecimento jurídico. Aqui nós e você aperfeiçoamos juntos a tecnologia para produzir conteúdos cada vez mais precisos e acessíveis. Seu papel é vital. Para garantir melhor experiência, contamos com 2 níveis de qualidade. No nível GPT, o conteúdo é refinado pelas tecnologias com a ajuda do GPT. Agora o seu like e críticas da pronúncia e do texto são essenciais. No nível comunidade, seu vídeo foi relançado incorporando o seu desejo e o da comunidade do canal. Agora o seu like e comentários positivos decidirão a prioridade do próximo vídeo desta norma. Estamos prontos para começar. Você mostrando as melhorias necessárias e nós criando novos vídeos. Sua participação é o nosso maior incentivo.